Olá! Hoje no Papo de Mãe vamos falar sobre crianças e jovens influenciadores digitais. Eles têm canal no YouTube e chegam a ter milhões de seguidores. Quais os benefícios e os perigos desse sucesso todo na web? O que pode e o que não pode fazer nas redes sociais. Cada rede tem sim uma regra e é preciso também respeitar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para falarmos sobre esse assunto, estão com a gente a Rosana Soto Barreiro com a filha Raíssa Haddad, que é um sucesso. Seus vídeos são um sucesso, né, Raíssa? Obrigada. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela, que é atriz também, e está com a gente ainda a advogada especialista em educação e direito digital, Alessandra Borelli. Alessandra, conta pra gente quais são as regras básicas para essa exposição até de crianças e adolescentes no YouTube, né? Porque tem o lado da criança que está aparecendo e também tem o lado da criança que está assistindo. Sim, em primeiro lugar, é muito importante lembrar que hoje o YouTube, né, e todas essas plataformas que propiciam esse tipo de conteúdo, hoje representam a maior fonte de entretenimento infantil, né? Então, existe sim, por parte das provedoras deste conteúdo, das plataformas, uma responsabilidade estabelecida pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos lá um artigo que diz que é dever de todos impedir a violação dos direitos da criança e do adolescente. Temos a responsabilidade dos pais, que são responsáveis pelos menores, né? E aí não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também a Constituição Federal e o Código Civil estabelece que aos pais cumpre o dever de criar e dirigir a educação dos filhos e da sociedade como um todo, né? Raíssa, conta pra gente. Você começou como atriz. E aí hoje você tem um canal no YouTube que faz o maior sucesso. Sim. E o que você coloca lá? Porque assim, muitos pais e mães têm essa preocupação do que os filhos estão assistindo. Você até conversa com a sua mãe, pergunta para saber assim se o que você está colocando no ar é uma boa influência para outras crianças? Como é que é a seleção aí do seu conteúdo? Na verdade, eu sempre tive minha família muito perto de mim, né? E aí eu sempre tive esse, vamos supor, esse peso que eu trabalho muito com criança. Então, quando eu comecei a novela, já era um público bem infantil e até hoje eu tenho um público infantil. Porque a Raíssa foi atriz da Chiquitita. Sim, sim, Qual era o sim. nome da sua personagem? A Bia. Bia, Que usava as mechinhas coloridas. E aí, quando eu fui pro meu canal, que era pra mostrar a diferença da minha personagem pra Raíssa, né? Que é totalmente diferente. A Raíssa é uma pessoa... Adorei a sinceridade da mãe aqui. E a Bia já era totalmente, assim, estressada. Ela gostava de ser o centro das atenções. E aí, quando eu criei meu canal, foi mesmo pensado nas crianças. Então, eu sempre tomei muito cuidado pra não falar palavrão, pra não falar coisas que os pais que eu sei que assistem também o meu canal, que não gostariam que os filhos assistissem no meu canal. E eu sempre tive a presença dos meus pais juntos. Então, a gente estuda antes cada assunto do que a gente vai falar no meu canal. É importante acompanhar de perto, Rosana, porque assim, ela tem muitos fãs que são crianças, Não, né? sim, Que sim. são 8 milhões. informação. 8 milhões. Eu, como mãe, não gostaria. Sim. Como eu já cheguei a proibir ela assistir um canal que eu não estava gostando, né? A gente deletou, não quis, né? Sim. Na época, já não assistia mais. Ela tinha a idade de 6 anos e eu não concordava com o que ela estava assistindo. E aí a gente conversou e não assistiu mais. Então, essa é a preocupação, sim. O que você vai passar para as crianças que já estavam seguindo ela, porque, na verdade, esse canal, ele veio para quê? Ajudar a tirar um pouco esse Bia, porque ela era, na rua era só Bia. As pessoas confundem, né? É muito... E principalmente criança, né? Elas entram A mesmo criança, no no mundo do... sabe? Então, o propósito do canal foi para ela... Você começou com O quantos nome, né? anos? Raíssa Haddad. Comecei com entendeu? 6. Ah, você começou a fazer a novela? Não, a novela eu comecei com 10, 11 anos. E o canal no YouTube? Com 13. E a exposição dela, Rosana, você tem essa preocupação também? Porque tem essa questão, né? Ela é Sempre, menor de idade, sempre. a gente sabe dos perigos, né? A Raíssa na começou internet. a pousar de biquíni. Uma foto assim, dependendo de como ela estava,
acho que com 14 anos, mais para 15, né? É muito difícil. Acho que é muito difícil, eu nunca deixei. Não precisa. Bom, né? Eu acho que... Mas a gente toma cuidado, até porque a gente não sabe quem é a pessoa que está assistindo do outro lado da tela, independente de ser filme, ser TV ou nas redes sociais. Então, a gente toma cuidado. Eu, por exemplo, eu sempre tomo cuidado para privar a minha família e os meus amigos pessoais, sabe? Então, ó, daqui a pouco a doutora Alessandra vai comentar essa questão da exposição dos perigos, né? Até de pedofilia, né? Sim. Mas antes, vamos ver um vídeo da Raíssa. Meu Deus, não pode ser real. São 6h08 da manhã. Tô aqui acordando. Normalmente eu acordo 6h20, só que como eu tô gravando aqui pra vocês, se eu acordasse 6h20, eu ia me atrasar pra escola. E vocês podem ver que eu tô com muito sono ainda. Eu já passei o quê? Já passei desodorante, já escovei meus dentes e agora eu tô passando meu protetor solar. Meu pai, é duro acordar cedo, né? Nossa, demais. Até porque quando você sai de férias, né? Você fala, ai, meu Deus, liberdade, eu posso dormir a hora que eu quiser, não sei o quê. E aí, quando você volta às aulas, nossa senhora. E é uma super produção, tem uma equipe que faz seus Sim, eu vídeos. tenho uma equipe comigo, eles editam os meus vídeos também. E aí, antes de soltar no canal, a gente sempre dá uma olhada pra ver se a gente aprova alguma coisa ou se tira alguma coisa. E é bem o seu dia a dia ali. É bem meu dia a dia. É a vida como ela é. minha E os vida. riscos dessa exposição dos menores de idade? Ale? Bom, primeiro, eu tenho até uma sugestão, que vocês gravem um vídeo, um tutorial para os pais que os filhos querem ser youtubers. Porque se toda mãe fosse cuidadosa como essa e toda jovem fosse responsável como a Raíssa, com toda certeza, muitos dos problemas estariam sendo evitados, sem dúvida nenhuma, viu? Então, assim, o cuidado com a exposição, sim, com as informações que a gente passa sobre a rotina da família. Foto de biquíni. que a Conteúdo Rosana íntimo, falou. essas fotos de biquíni, necessidade. essas fotos sensuais, essas fotos que instigam, infelizmente, o interesse de pessoas mal intencionadas. Então, pensar, né? Puxa, antes, mesmo com a edição, antes de colocar esse vídeo no ar, pensar que conteúdo digital não tem devolução. Né? Porque existem riscos, existem pessoas mal intencionadas. Eu costumo fazer o seguinte exercício. Você sairia pela rua distribuindo fotos da Raíssa sem roupa ou de pijaminha muito íntimo na rua, né? Daria, ó, pai, distribui lá no seu trabalho. Não. Então, por que você faz isso na internet? Porque, sim, a internet, ela não criou novos crimes, mas ela facilitou o acesso a pessoas mal intencionadas, né? Olha, então daqui a pouco a gente continua o nosso papo e depois do intervalo tem a participação das pessoas nas ruas. O Papo de Mãe volta já. Este é o Papo de Mãe, estamos falando sobre crianças e adolescentes youtubers, ou que fazem sucesso aí nas redes. E, Raíssa, conta pra gente, todo dia você faz um vídeo, ou é algo que ocupa muito o seu tempo? Como é que você se organiza? Porque você vai pra escola, você trabalha como atriz. Sim, na verdade a gente tenta pegar um dia em um mês e grava, vamos supor, 7 vídeos, o tanto que eu consigo. Porque quando nós somos menores de idade, nós temos um tempo de um período que a gente pode trabalhar. Então são 6 horas por dia, a gente não pode passar disso. Então a gente toma muito esse cuidado, tanto quando a gente está trabalhando em algum filme, alguma série, alguma novela, e tanto no YouTube, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque pra você é um trabalho pra ela, não é Sim, isso, sim, Rosana? sim. É todo um cuidado. Existe a hora de parar para almoçar. Eu me preocupo muito com isso. Eu não gosto daquele... vamos tomar um lanchinho. Não. A gente vai almoçar.
é a preocupação diária de uma mãe mesmo. É, que porque tem com tem o filho. essas questões, né? Para ela não deixar de ser uma adolescente, não deixar de aproveitar essas fases da Eu vida fiz dela. assim, não é porque a Raíssa é uma atriz que ela tem que fazer o que todos fazem. Não. Ela seguiu a idade dela. Não, você não vai se maquiar com, assim, a gente fala, cada mãe, né? Cada mãe é uma mãe, né? Não adianta você, né, querer impor. Não tem isso também. Então, assim, não tem 12 anos para se maquiar, passar um batom vermelho. Você vai começar a se maquiar lá com uns 14 Pra não anos. antecipar a isso fase daí. também, né? Eu fiz tudo isso. E Mas até ela hoje. E sempre até hoje. foi artista, assim? Não, Que a gente vê que ela é uma não. A Raíssa, até 6 anos, era muito chata. Só chorava. Não fazia apresentação de escola, não fazia nada. Subia no palco, o pai falava assim... Lá vai a mãe gastar dinheiro e vai no palco tirar a filha. Era assim mesmo. Muito chorona, muito. E da noite pro dia eu coloquei a Raíssa para aprender passarela. Do nada, para ela. Gostei. Ela se enturmar mesmo. Se apaixonou. Dali ela Me falou apaixonei. assim, eu quero fazer jazz. Foi fazer jazz. Ah, lá onde tem o jazz, tem teatro, eu quero fazer teatro. E aí foi. Começou. Por ela mesma, a vontade dela. Não tem a vontade Foi do um pai e da desejo mãe. dela. É Foi. importante, que às vezes tem os pais que Não, pressionam. o pai e a mãe baba. O sonho dos pais, É, né? o Das pai e a mães. mãe baba. É. Mas eu sempre falei assim, quando Raíssa entrou em Chiquititas, eu falei assim, o dia que você falar assim, não é isso pra mim, não gosto, eu falei, não tem problema. Eu larguei meu emprego de 8 anos pra viver a vida da Raíssa. Eu falei assim, você não quer mais? Pode parar e eu vou vender picolé na rua, não tem problema. E É Raíssa, a vontade dela. Como é que é o assédio dos fãs, das fãs? Porque as pessoas devem te parar na rua e muitas crianças imitam, porque todo mundo hoje quer ser youtuber, né? É uma loucura, viu? Quando eu comecei com toda essa vida de exposição na TV... Quando veio as pessoas, eu fiquei meio assustada. Porque a minha personagem, ela era muito chata. Então, eu pensei que as pessoas não iam gostar de mim, que elas iam me atacar. Mas foi totalmente diferente. Muitas crianças se identificavam com a minha personagem. Então, assim... Porque ela era a ruinzinha da história. Exatamente. E como eu tenho os meus ídolos também, eu sempre quero tratar as pessoas que me acompanham e que gostam do meu trabalho com muito carinho. Se eu não tô num dia bom, se eu não tô naquela pegada de falar com as pessoas nem nada, eu prefiro nem sair de casa do que ser ignorante na rua. Mas até vamos saber da doutora Alessandra, né? Como é que ela faz para se proteger até do ponto de vista jurídico? Porque ali você recebe um monte de comentários, como a gente falou, fica exposta. Tem gente que escreve de tudo e as pessoas têm que saber... Ignoramos. Então, como é que reage Então, a isso? Até para as Por pessoas isso- saberem que elas não podem também a gente escrever. ignora, dentro porque desse- vira uma bola de neve. Dentro desse contexto de acompanhar, dirigir a educação, está justamente mediar e monitorar esse tipo de comentário, né? Então, quando alguma criança, alguma mãe, pai me pergunta, meu filho quer ser youtuber, então tem que pensar nisso tudo, tem que pensar na exposição e tem que pensar que ele não vai agradar a todos, tem que pensar que ele vai ser stalkeado, que ele pode ser perseguido, que ele pode ser chantageado. Então, tem que ter, sim, uma retaguarda moral, social por trás, né? Então, os pais podem, de repente, fazer esse filtro prévio, né? Porque a criança, o adolescente, o youtuber, ele pode ser super habilidoso para gravar os vídeos, para criar o conteúdo, mas ele não tem discernimento. Fisiologicamente, ele não tem condições de administrar essas ofensas. É lógico que existem meios jurídicos, ferramentas jurídicas para adotar todas as providências. Nos crimes contra a honra, mesmo na perseguição, na extorsão e outras situações que acometem os youtubers. Mas é muito importante essa mediação e esse acompanhamento. Afeto psicológico também, Sim, muito com difícil certeza. lidar. Nós temos uma pessoa que faz essa varredura. Ah, que bom. A gente tem. Ela, hoje, antigamente não, eu não deixava ela nem responder, porque ela não tinha essa sabedoria para estar respondendo. Hoje, ela já tem um pouco, a gente deixa até ela, né? Ela fala com os fãs pelo Instagram, até, né? Porque tem que começar, né? Mas sempre Mas com é muito tudo cuidado, né? com Os pais As têm que estar pessoas não têm acompanhando. filtro, não têm educação. É porque tem muitas mães que acham que a criança com 12 anos, ela já pode estar respondendo. E para mim, não. E ocupa tempo também. É isso aí. Olha, e agora tem a participação em vídeo dos telespectadores no nosso Papo de Rua. Eles gostam de muitos canais do YouTube. Eles gostam do Felipe Neto, do Lucas Neto. A Isabel assiste muitos canais sobre faça você mesmo, artesanato, slime. Eles gostam de canal de pegadinha também.
Eu gosto mais do Lucas Neto, do Felipe Neto e dos irmãos Neto. A gente em casa procura acompanhar o conteúdo que eles assistem. É saudável, né? Nós também na nossa infância, com programas de televisão, a gente de alguma forma acompanhava os programas infantis, os programas de auditório. Eu acho que é normal, né? Tendo acompanhamento de um adulto para acompanhar o conteúdo, eu acho que tudo bem. Como ponto positivo dos influenciadores digitais que eles seguem, eu acho que é um conteúdo alternativo, por exemplo, ao da TV a cabo. Um conteúdo que talvez, muitas vezes, não tem lugar na TV aberta ou na TV paga. Então, eu acho que dá um conteúdo mais diverso, mais acessível. E como pontos negativos, por serem alternativos e muitas vezes caseiros, eles não estão adequados à faixa etária, ao linguajar adequados à idade dele. Também são muito permeados por publicidade. São esses os pontos negativos. Tudo tem seu lado bom. E tem muito adulto que faz sucesso também com as crianças, né? Sim, Adultos total. e youtubers. É como aquela mãe tava falando, dos irmãos Neto. Hoje eles são... Na verdade, o Felipe sempre foi um fenômeno na internet. E hoje em dia veio o Lucas Neto, que as crianças amam de paixão. Eu tenho um primo, que ele tem mochila, que ele tem caderno, ele tem lancheira. Tudo dos irmãos Neto. É uma febre. Bom, daí a gente vê a responsabilidade que eles precisam ter, né, falando e influenciando tantas crianças, milhões que a gente sabe. No próximo bloco tem uma reportagem sobre um curso que ensina a ser youtuber mirim. O Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe sobre crianças e adolescentes que fazem sucesso na internet está de volta. A gente falou bastante aí, né, dos bons exemplos, como a Raíssa, né, que os vídeos são indicados aí para crianças, para os adolescentes, mas infelizmente, né, doutora Alessandra, tem muitos youtubers que passam valores distorcidos para as crianças, para os jovens que ainda estão informação. Como é que a gente pode fazer para evitar, né, que os nossos filhos assistam esse tipo de conteúdo? Pode denunciar? Ou o pai e a mãe tem que estar junto ali, vendo o que eles estão assistindo? Baita desafio, né, Roberta? Porque o consumo do conteúdo na televisão, ele é coletivo. Do celular não é. Então, para os pais supervisionarem, acompanharem, mediarem, fica mais difícil. Mas é preciso assistir junto, sim. Sim, porque os youtubers, eles são os novos amigos dos nossos filhos, né? Com esse jeitinho familiar, esse vocabulário muito próximo, criança falando para criança, adolescente falando para adolescente, e mesmo os adultos conversando com criança com um jeitinho especial, tem uma grande influência. Então, é preciso acompanhar, sim, porque os valores da família acabam, de certa forma, ficando numa situação de vulnerabilidade. Isso quando esses youtubers, quando esses influenciadores, eles não instigam a prática de comportamentos que podem, muitas vezes, colocar a segurança e a própria vida da criança numa situação de risco. Não tem até esses desafios que tem youtubers, né, fazendo... Sim. E assim, curioso, eu torno a elogiar o papel dessa mãe aqui, porque muitas vezes esses vídeos que protagonizam conteúdos absurdos e que colocam a saúde e segurança numa situação de risco, muitas vezes eles são compartilhados entre a mãe e a filha. Então, isso realmente é muito sério. Então, sem prejuízo de todas as medidas judiciais cabíveis contra esses protagonistas, contra a plataforma, sim, é possível denunciar o vídeo na própria plataforma, né, que a depender do seu comprometimento, do seu engajamento, ela pode muitas vezes suspender, penalizar aquele canal, como também o próprio Ministério Público, que está muito atento a tudo isso. Então, você pode denunciar tanto quem está fazendo o vídeo, quanto a plataforma, por estar permitindo. Sim. Porque esses vídeos acabam viralizando um perigo gigantesco. É isso mesmo. E a nossa equipe vai mostrar agora o trabalho de duas jornalistas que vão até escolas públicas de São Paulo dar curso de youtubers. Bem-vindos a mais um vídeo do Papo de Mãe!
Bom, o programa Comunicar Bem, ele nasceu, na verdade, da paixão pela comunicação e de perceber que muitas vezes os adultos tinham medo de falar em público, na verdade, um medo da exposição por nunca ter sido estimulado. Então, por que não estimular a oratória desde a infância, já que ela é uma grande aliada da vida, tanto pessoal quanto profissional? E foi assim que a gente, então, montou as oficinas do Comunicar Bem. Eu gosto de aprender, estudar e gravar vídeos. Bom, para explicar um pouquinho a dinâmica das aulas, a gente faz contação de histórias, a gente trabalha muito lúdico para despertar realmente esse prazer em comunicar nas crianças. Tem criança que tem mais talento? Tem criança que já é mais extrovertida, tem uma facilidade maior. Mas a gente sempre diz que falar bem não é dom, falar bem é treino. Então, quando a criança é estimulada a falar, pode ser através de uma contação de história, no YouTube, porque daí a gente traz muito para a realidade das crianças. Então, quando a gente simula, vamos gravar um canal do YouTube, como é que seria o seu canal do YouTube? Então, a criança realmente, ela vive aquele momento de total descontração. E isso ela vai construindo aos pouquinhos e levando também para a sala de aula. E o que a gente mais quer é que ela leve para a vida dela. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Beijinhos no coração. Um beijo para Fabiana e a Cristiane, que são nossas colegas e amigas. Um beijão para vocês, parabéns por esse projeto, esse trabalho tão legal. E vejam, né, você educando, educação é tudo, gente, educar para ser youtuber, é possível, né? Sim, com toda certeza. A educação é o caminho, né? A lei, ela não muda comportamento. Não, porque ensinando essas crianças, E a elas... importância da leitura, né? E as crianças aprendem a fazer e também a terem uma visão crítica quando forem assistir, Sim, né? Sim, com certeza. No seu público tem bastante criança e adolescente? Qual idade você atinge É variado, mais? né? Por causa da novela que ainda passa, né, na Netflix, então é variado. Tem muita criança, mas eu tenho também muitos adolescentes que cresceram junto comigo, né? É verdade. Então, eu acho que são essas duas faixas etárias. Acho que é o caso das minhas filhas, cresceram com você. Não teve muita mudança assim. Não, ela tá mesmo carinha. Olha, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma delícia. Parabéns pelo Obrigada. seu trabalho, pelo trabalho da Raíssa. Obrigada. Deve ser emocionante, né? Você poder influenciar de forma positiva aí tantas crianças e adolescentes. É uma E vem uma mudança responsabilidade. agora, né? No Sobre meu o canal, vem uma mudança por eu causa da idade, né? Agora eu tô iniciando um novo projeto, que é o Talk Team, onde eu vou convidar adolescentes para conversar comigo sobre assuntos que nós temos que debater na nossa adolescência. E os adolescentes estão carentes aí, né? Exatamente, De informação. informações, fake news também. Então, eu sempre estou estudando bastante para passar a informação verdadeira. Legal. Doutora Alessandra, muito obrigada pelas orientações. Sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Só reivindico por mais tempo de programa. Eu acho que a gente podia passar uma tarde inteira conversando, né? Sobre tem papo de assunto, mãe, que é o que não falta, Porque tem né? assunto, né? Se deixar, A gente pode gravar um outro programa. E olha só que curioso, quer dizer, tem uma nova profissão aí que é youtuber e também tem mãe de youtuber. Profissão também, né? Ó, este é o Papo de Mãe. Então, hoje a gente entendeu muita coisa sobre o que pode, o que não pode para as crianças e para os adolescentes na internet. E quem aprendeu pode ensinar as outras pessoas, tá bom? Tchau, até a próxima.